Nas Olimpíadas do Rio, o nadador americano Ryan Lochte escreveu o nome dele na história. História para boi dormir. Ele inventou que foi assaltado para esconder uma noite de baderna. Nossos repórteres mostram o passo a passo da investigação que desmontou a farsa. Veja na reportagem da semana. Os olhos azuis e o jeito de bom moço enganam. O norte-americano Ryan Lochte se tornou um dos atletas mais polêmicos dos últimos anos. Por onde passa, ganha medalhas e coleciona encrencas. Nos Jogos Olímpicos de Londres, Lochte frequentou o pódio 5 vezes, mas estampou outras manchetes menos nobres. Segundo este portal, ele teria gasto $800, o equivalente hoje a mais de R$ 2.500, somente com tequila. Lochte ganhou fama de baladeiro, o que não pega muito bem para um atleta. Pouco tempo antes de vir para a Olimpíada do Rio, o nadador resolveu mudar essa imagem. Chegou a dizer que estava mais maduro, mas não foi bem assim. Nas piscinas, o atleta fez bonito. Ganhou a medalha de ouro no revezamento 4 por 200 metros livres, ao lado do monstro Michael Phelps. Mas foi fora da água que Ryan Lochte atraiu a atenção do mundo inteiro. O atleta, de 32 anos, decidiu comemorar a medalha de ouro em grande estilo. O local escolhido foi uma festa chique na Casa da França, um dos pontos mais badalados do Rio. Lochte não foi sozinho. Estava acompanhado de outros 3 jovens nadadores da delegação norte-americana. James Fagan, de 26 anos, Gunnar Bentz, de 20 anos e Jack Conger, de 21. O trio também subiu ao pódio nesta Olimpíada. Curtir uma festa aqui na Casa da França durante essa Olimpíada foi para poucos, viu? E o motivo, é claro, está no preço do ingresso para poder fazer parte de uma balada tão VIP. E foi aqui nesse espaço que os nadadores americanos ficaram por cerca de 4 horas naquela noite. O camarote onde Ryan Lochte e os seus colegas ficaram custou R$28 mil. Imagens das câmeras de segurança da Casa da França mostram que os atletas não enfrentaram fila para chegar na balada. O nadador usou uma rede social para mostrar que estava curtindo muito a festa. Aqui ele aparece em uma foto ao lado de 2 mulheres. Mas Lochte tem namorada. E a modelo Kayla Rai estava no Rio para torcer pelo campeão. Como explicar para a patroa essa escapada? Lochte resolveu mentir. No dia seguinte, o atleta deu entrevista a uma rede de televisão americana. Ele contou que bandidos armados, vestidos como policiais, teriam rendido o grupo, que teria entregado dinheiro e relógios. Em sua rede social, Ryan escreveu: embora seja verdade que os meus colegas e eu fomos vítimas de um assalto na madrugada de domingo, o mais importante é que estamos seguros e ilesos. Mas a polícia suspeitou da história, começou a investigar o caso e desmentiu os atletas. Eles não foram vítimas dos fatos criminosos que descreveram ter sido. A primeira desconfiança da polícia se confirmou com a divulgação das imagens da chegada dos atletas na Vila Olímpica após a noitada.
Lott, James, Gunnar e Jack estão com carteiras, relógios e celulares na entrada do prédio. Os atletas não parecem abalados para quem teria acabado de sofrer um assalto à mão armada. Pelo contrário. Assim como nessas outras imagens que mostram os atletas minutos antes brincando e tirando fotos em frente aos aros olímpicos. As imagens foram suficientes para que a juíza Keila Blank exigisse a apreensão dos passaportes dos 4 atletas. Para Ryan, a medida chegou tarde. Ele já havia embarcado para os Estados Unidos. Os amigos que ficaram no Brasil tiveram uma semana difícil, principalmente depois que a polícia do Rio divulgou novas imagens que mostram o que aconteceu de verdade. 5h47 da manhã, o quarteto é visto saindo da boate e brincando com o que parece ser uma garrafa de bebida. Poucos minutos depois, o grupo chega de táxi a um posto de combustível. Eles vão direto para o banheiro, mas um dos nadadores decide fazer xixi no chão. Na sequência, eles derrubam uma placa. O barulho chama a atenção dos funcionários. Neste momento, os atletas tentam ir embora, mas são impedidos por 2 agentes de segurança que estão no posto. Nestas imagens, os americanos aparecem sentados no chão enquanto conversam com os seguranças. Depois levantam e saem. O que as câmeras de segurança não conseguiram registrar com exatidão foi o que aconteceu a partir deste ponto para lá. A gente vê aqui que tem placas de propaganda, inclusive aqui dá pra gente ver pela marcação da parede que aqui existia aquela placa de propaganda que eles acabaram quebrando, arrancaram da parede, destruíram. E as imagens também mostram o momento em que um dos atletas para bem aqui nesse ponto, vira aqui para esse canteiro de flores e acaba urinando aí nessa região. Logo em seguida, de acordo com o depoimento de algumas testemunhas, eles seguiram aqui por esse corredor que traz até essas 3 portas onde ficam os banheiros do posto de combustível. Aí tem aqui o banheiro feminino, uma outra porta que serve como guardador de objetos aqui do posto. E aqui teria sido o banheiro masculino onde eles vieram e também continuaram o quebra-quebra. A gente vê que agora está interditado. Jorge presenciou toda a confusão dos atletas. Eles estavam agressivos, estavam bêbados. Tinha um até branquinho que ele estava meio vermelho. Tinha um que estava mais consciente pedindo para os meninos... Entra a língua deles, porque eu não entendo. Deu a entender que eles estavam pedindo calma, que vamos resolver essa situação. O mais alterado de todos era realmente o Ryan Lott? É, o de cabelinho branco. Uma hora ele foi um pouco debochado e também o que deu os $20. Os atletas teriam pago mais R$100 para cobrir os prejuízos do posto. Depois foram embora antes da chegada da polícia. O problema é que Ryan Lott tinha contas a prestar com a namorada. E para sustentar a versão de que sofreu um assalto, resolveu registrar um boletim de ocorrência, junto com o colega James Fagan. Em meio a toda a confusão, Gunnar Bentes e Jack Conger tentaram voltar para os Estados Unidos, mas foram retirados do avião e levados direto para a delegacia. Ele diz que o Ryan era o que estava mais exaltado. E ele atribuiu isso segundo palavras do que foi ouvido agora. Então, tudo isso é em tese. Um dos dois atribuiu as condutas extremas praticadas no interior lá daquele estabelecimento ao Ryan. Depois de serem ouvidos como testemunhas por 4 horas, os dois foram liberados.
James Fagan foi quem se deu mal nessa história. Mesmo depois de revelada a farsa, ele demorou para contar a verdade. Junto com Lott, James foi indiciado por falsa comunicação de crime. Ele fez acordo para pagar uma multa de R$35 mil, que serão doados para uma ONG voltada para o esporte. O valor é contestado pelo Ministério Público, que defende uma multa mais pesada, de R$150 mil. Para este sociólogo, a mentira dos atletas pode ser fruto de um preconceito com o Brasil. Existe uma ideia pejorativa sobre como funciona a sociedade brasileira de um modo mais maleável no que diz respeito às normas, às regras, e que, portanto, talvez tenham pensado dessa forma, somando ao fato de estarem sob efeito de álcool, entendendo que a impunidade pudesse reinar. Ele acredita que a imagem de Lott e dos outros nadadores ficou arranhada. Mas o histórico de extravagância e rebeldia do atleta indica que talvez ele não ligue muito para isso. Além dos flagrantes durante os Jogos de Londres, outra bebedeira do atleta ganhou as manchetes de jornais. Foi em uma festa em Las Vegas, nos Estados Unidos, na companhia do também polêmico Príncipe Harry da Inglaterra. Mas e agora? Depois da arruaça no Brasil, o que os americanos pensam de Ryan Lott? Quem conta é a correspondente da Record em Nova York, Heloísa Vilela. Aqui nos Estados Unidos, a farsa envolvendo Ryan Lochte virou destaque nos principais programas de televisão. Os nadadores foram alvo de duras críticas. We are following breaking news, an Olympic scandal involving gold medal winner Ryan Lochte. Repórteres das redes americanas voltaram ao posto de gasolina onde os atletas foram flagrados pelas câmeras de segurança e recontaram a história. Pego na mentira foi a manchete da rede NBC, onde no domingo passado, Lochte contou direto de uma praia no Rio a falsa história do assalto. No começo da semana, quando a farsa ainda não havia sido exposta, a imprensa americana noticiava o fato como se fosse a comprovação de que o Rio não havia conseguido proteger os atletas da violência. O New York Times afirmou a criminalidade já era uma das maiores preocupações antes dos Jogos do Rio começarem. Mas com a revelação da mentira, tudo mudou. Em Nova York, as pessoas nas ruas se mostram bastante irritadas com o escândalo. Este senhor diz que Lochte é um idiota. O rapaz afirma, é o mentiroso olímpico. Esse outro americano fala português e fez questão de responder na nossa língua. Você acha que ele representa os Estados Unidos? Ai, tomara que não. Com uma reação tão ruim do público, fica claro que Lochte deve enfrentar alguma dificuldade para continuar faturando como garoto propaganda. Dos 17,5 milhões de dólares que o nadador já ganhou até hoje na carreira, mais de 16 milhões foram em contratos de publicidade. Ryan Lochte desceu muitos degraus da fama e com isso perdeu a oportunidade de ganhar dinheiro de patrocinadores. Agora nenhuma empresa vai querer se associar a esse escândalo internacional. Mas e se fosse nos Estados Unidos? Foi o que muitos brasileiros se perguntaram imediatamente. E nós conversamos com vários advogados aqui. Eles garantem, aqui é crime você reportar à polícia um roubo, um assalto que não aconteceu. E a pena varia de estado para estado. Na Califórnia, por exemplo, ela é de até 1 mês de cadeia e serviços comunitários. Já em Nova Jersey, ela chega a 1 ano e meio de detenção. Este rapaz diz que Lochte devia ser deportado para responder à justiça no Brasil. Este outro tem a mesma opinião. O atleta deveria voltar ao Brasil, encarar as autoridades e se desculpar. Enfrentar a situação como homem, afirma. Um tabloide de Nova York classificou o americano feio, uma expressão famosa para falar dos turistas americanos que dão vexame no exterior.
Lochte, profissional da natação, se revelou um amador no dia a dia. Na sexta-feira, um dia depois que a farsa foi revelada, ele pediu desculpas por escrito nas redes sociais. Disse que deveria ter sido mais cuidadoso e sincero na hora de descrever o que aconteceu naquela madrugada. Lochte disse que não se pronunciou antes porque precisava ter certeza de que o problema legal estava resolvido e que os colegas de equipe já estavam seguros nos Estados Unidos. Mas Lochte ainda se apresentou como vítima. Ele escreveu, abre aspas, é traumático sair à noite com os amigos em um país estrangeiro com a barreira da língua e um estranho apontar a arma para você e exigir dinheiro para te deixar ir embora. When you saw the news coverage of Gunnar and Jack. Neste sábado, Ryan Lochte deu entrevista a Matt Lauer, o jornalista ao qual disse no Rio que tinha sido assaltado com uma arma na cabeça. Lochte não assumiu ter mentido, mas afirmou que exagerou quando contou a história. O jornalista cobrou. Você me disse que foi vítima, mas a polícia do Rio chamou vocês de vândalos. Depende de como você olha para a situação, disse Lochte. Assalto, extorsão, pagar por um dano, mas tinha uma arma apontada pra gente e queríamos sair de lá o quanto antes. O jornalista insistiu. O segurança ameaçou chamar a polícia. Vocês estavam fechando um acordo. E você entendeu isso, certo? Um acordo para encobrir um comportamento estúpido, perguntou. Eu exagerei, disse Lochte. Se não fosse o meu comportamento imaturo, nada disso teria acontecido. Lochte foi indiciado pela falsa comunicação de crime depois de já ter deixado o Brasil. Aqui nos Estados Unidos, ele seria julgado mesmo sem estar presente. E na primeira vez que pisasse no país, seria preso para prestar esclarecimentos e cumprir pena se fosse condenado. E no Brasil, o que vai acontecer? É isso o que todo mundo quer saber. James, Gunnar e Jack também já voltaram para os Estados Unidos. Aqui no Brasil, as investigações continuam e a polícia tem até 30 dias para concluir o inquérito. Ryan deve prestar esclarecimentos à Justiça brasileira através de carta rogatória enviada ao FBI. Não é o fato dele não estar mais no Brasil que o exime de ser responsabilizado. É claro que isso cria um embaraço, cria um fator, complicador a mais, mas há mecanismos jurídicos para superar essa dificuldade. O Juizado Especial do Torcedor e de Grandes Eventos diz o que pode acontecer a Ryan Lochte se um dia voltar ao Brasil. Como ele é um atleta de atividade mundial, fatalmente um dia haverá uma competição no Brasil. E aí ele vai ser chamado à justiça como deveria já ter sido. O Comitê Olímpico Internacional abriu uma comissão disciplinar contra Ryan Lochte e os outros 3 nadadores norte-americanos. Entre as prováveis punições estão suspensão, multas ou até mesmo a perda de medalhas. Ryan Lochte. Depois do intervalo, as imagens impressionantes do mais novo assalto a uma transportadora de valores. E veja também. Um casarão histórico abarrotado de inutilidades. E uma missão para esta mulher, obcecada por limpeza, higiene e organização. Vem aí um novo episódio de acumuladores versus limpadores compulsivos. É daqui a pouco.